O título dessa mensagem, Madeiro Verde, é uma expressão proverbial vinda do hebraico e está registrado no Evangelho segundo narrativa de Lucas, capítulo 23, verso 31. Porque se ao madeiro verde fazem isto, o que se fará ao seco? Eu gosto muito das perguntas que a palavra de Deus nos coloca. Perguntas são para serem respondidas, discutidas. E quem faz essa pergunta é o Senhor Jesus Cristo. O apóstolo Paulo utiliza muito dessa técnica linguística ao fazer suas inquirições. E aqui o Senhor está num contexto extremamente difícil para um ser humano. Está carregando não, porque aqui nós vemos no contexto que Simão, um sirineu, estava carregando a cruz às costas e o Senhor estava numa agonia, com as suas forças físicas exauridas devido a todo aquele sofrimento que antecedeu a sua crucificação, sendo humilhado, zombado, chicoteado, e ali o seu sofrimento era grande. Mas em nenhum momento nós podemos perceber ele perdeu a sua consciência, ele, nas suas faculdades mentais e nas suas palavras, que não foram muitas, mas foram palavras de grande profundidade, no momento em que uma pessoa passa por toda essa pressão e opressão, ele pôde dizer: porque se há o madeiro verde, esse madeiro verde representa ao Senhor Jesus Cristo, representa a sua humanidade. O fato dos nomes que o Senhor Jesus recebeu, sua mãe humana, sua infância humana, seu corpo de carne e osso. Ele foi humano em todas as coisas, quando viveu aqui na terra. Nas limitações e paixões, ele cresceu em corpo e espírito, teve fome, chorou, teve sede, cansou-se, foi rejeitado, sofreu dor corporal, desejou compreensão, foi tentado e morreu fisicamente e ressuscitou corporalmente e vive num corpo glorificado para sempre. Jesus estava se referindo à sua vida, o madeiro verde, alguém que fez somente coisas boas nesses 33 anos e meio, e principalmente nos 3 anos de seu ministério aqui terreno. O que o Senhor fez para merecer tamanha afronta, tamanha dor, tamanha morte maldita, que é o que representa a cruz? Maldito todo aquele que é crucificado. Morte no estilo romano, morte cruel, na sua humanidade, aquele que
foi frutífero para a nação de Israel, como nação, ele foi rejeitado. E essa rejeição já fazia parte, como diz o apóstolo Pedro, em Atos capítulo 2, quando no seu discurso, ali no dia de Pentecoste, da descida do Espírito Santo, ele disse que tudo isso estava dentro da presciência de Deus, dentro dos decretos soberanos de Deus para cumprir a sua justiça em Cristo Jesus. Esse madeiro verde representa o Senhor Jesus Cristo. E o madeiro seco representa a nação de Israel, representa os judeus. Era um madeiro seco, um madeiro morto, espiritualmente falando, porque não reconheceu. Veio para os seus, mas os seus não o receberam. Um madeiro infrutífero, que quando o Senhor Jesus estava neste mundo, ele viu aquela figueira e disse, como não achou fruto naquela figueira que representa Israel, ele disse para secar, porque estavam ocupando um terreno inútil, não servia para nada. E o Senhor Jesus também falou sobre parábola, uma expressão de João capítulo 15, quando ele fala sobre a oliveira, a videira, aliás, que ele era a videira verdadeira, seu pai o agricultor, e colocou a igreja como os ramos, e os ramos têm que serem frutíferos, porque senão corta. Assim também foi a palavra de João Batista: o machado está posto à raiz da árvore. Toda árvore que não produz bom fruto é cortada e lançada ao fogo. Assim o Senhor Jesus era esse madeiro verde e Israel o madeiro seco. Se os romanos, que eram os que estavam dominando naquela época, consentiam em entregar e crucificar um inocente que nunca tinha dado motivo de ofensa, de rebelião, de qualquer outra coisa que pudesse provocar a ira dos romanos, quanto mais os romanos iriam fazer a uma nação que os provocaria. E foi isso que aconteceu, foi uma palavra profética que o Senhor Jesus utilizou naquele momento crucial em que ele estava caminhando para o Gólgota. E isso ocorreu logo no ano 70 da nossa era, quando o imperador Tito, ele veio contra Jerusalém e destruiu Jerusalém. Palavras que se cumpriram. Portanto, esse madeiro verde, mesmo nessa situação tão desfavorável, ele pôde falar palavras profundas. E uma outra palavra que nos chama muito a atenção ao estudar essa porção bíblica que fala da crucificação do Senhor Jesus Cristo, nós vemos no verso 27 que seguia uma grande multidão do povo e de mulheres, as quais batiam nos peitos e o lamentavam.
aquela mesma multidão que tinha dito para Pilatos: crucifica-o, crucifica-o, agora está seguindo o Senhor Jesus pelas ruelas estreitas da cidade de Jerusalém, como fosse ver um espetáculo, uma curiosidade que é natural do ser humano, sendo Jesus levado, humilhado, zombado, cuspido. Aquelas mulheres que não vieram da Galileia, mas mulheres que faziam parte da cidade de Jerusalém. E aquelas mulheres, muitas delas chamadas carpideiras, porque era comum em Israel mulheres que choravam quando acontecia um ato fúnebre. Aquelas mulheres, diz o texto, batiam no peito e o lamentavam. Mas, com certeza, era algo exterior, não era algo profundo que elas estivessem sentindo. Isso também é algo que deve merecer a nossa atenção, de como tem sido a nossa reação com relação ao Senhor Jesus Cristo. Será que o nosso coração, ele realmente se apega àquilo que Jesus sofreu por nós para pagar o preço da nossa redenção? Ou achamos que aquilo, como vemos agora na semana chamada Santa, vai acontecer vários teatros da crucificação de Cristo e as pessoas vão olhar aquele espetáculo, entre aspas, e muitas vão ficar emocionadas, talvez possam agir como essas mulheres, batam no peitos, se lamentam, mas são sentimentos somente exteriores. Aquilo não provoca nenhuma sensibilidade interior, reconhecendo o grande motivo que levou o Senhor Jesus a ser levado na cruz do Calvário. Não existe uma compreensão espiritual, porque seus corações estão fechados, seus corações estão bloqueados para a palavra do Senhor. E o Senhor Jesus, ele disse, nesse momento de grande aflição, ele pôde dizer palavras de muita profundidade. Diz o texto: porém, Jesus, voltando-se para elas, disse-lhe: filhas de Jerusalém, não choreis por mim. Chorai antes por vós mesmos e por vossos filhos. O choro faz parte da nossa vida. O próprio Jesus, diz o texto de João capítulo 11, no enterro de Lázaro, ele chorou. Fazia parte. Mas aqui o Senhor está dizendo palavras enigmáticas: não choreis por mim. O que vocês estão fazendo, em outras palavras, não é uma causa certa para vocês estarem chorando. E muitos também, quando sabem, ouvem a respeito da morte do Senhor Jesus, choram, sentem pena de Cristo. E isso não tem
nenhum valor no mundo espiritual. Nós temos que ter fundamentos certos para chorar, causas certas que merecem o choro, um motivo realmente de dor. E aí o Senhor complementa essa importante frase: não choreis por mim. Isso mostra um amadurecimento também do Senhor Jesus Cristo. E muitas pessoas na vida espiritual querem uma autocomiseração, querem serem sentidas como coitadinhas, se não têm uma certa atenção, elas ficam milindradas, porque pessoas não olham para o seu sofrimento, para a sua dor, e ficam melindradas por falta de sentimentos. Isso nos mostra um amadurecimento espiritual. Nós somos de carne e osso, temos sentimentos, mas também devemos, na vida espiritual, sermos maduros. E o Senhor Jesus era maduro suficientemente para dizer: olha, vocês não precisam chorar por mim, porque o que eu estou fazendo é algo muito consciente. Eu vim para este momento, em outras palavras. E aí o Senhor complementa: porque eis que hão de vir dias em que dirão: bem-aventuradas as estéreis e os ventres que não geraram e os peitos que não amamentaram. Em outras palavras, o Senhor está dizendo que haverão dias em que vocês realmente vão chorar com grandes motivos. Então guardem essa energia para esses dias, porque vão vir dias em que serão bem-aventuradas as estéreis e os ventres que não geraram, isto é, para não ver o sofrimento dos seus filhos, porque vão vir dias difíceis, e aí vocês vão ter muitos motivos para chorarem. E realmente isso aconteceu quando, como já falamos, da destruição de Jerusalém. Aquelas mulheres sofreram, e o Senhor Jesus disse: então começarão a dizer aos montes: caí sobre nós, e aos outeiros: cobri-nos, porque seriam dias extremamente difíceis. E, portanto, aquelas mulheres estariam agora chorando de uma maneira certa. E no contexto que nós estamos vivendo, a mesma coisa acontece quando estamos longe do Senhor Jesus Cristo, sem a sua aliança. Nós temos visto rotineiramente, diariamente, famílias sofrendo, chorando amargamente, situações dificílimas que esta sociedade tem vivida por falta da pessoa bendita de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Preferem viver neste mundo como se não tivesse Deus, que a obra
a pessoa e a obra do Senhor Jesus Cristo fosse um acontecimento simplesmente histórico, sem nenhum envolvimento espiritual. E o que nós vemos é lamento, é choro, como aconteceu recentemente nessa escola ali na cidade de Suzano. Como eu estava vendo um noticiário agora pela manhã, pessoa lendo na página de um jornal que é grande a incidência de suicídios, principalmente entre os jovens, daqueles que presenciam um ato como esse, como nós vimos ali na cidade de Suzano, jovens que já não têm mais nenhum desejo de viver e acham que tirando a sua vida, tudo se resolve. Mas nós sabemos pela palavra do Senhor que a vida é uma dádiva de Deus. E essa dádiva de Deus, ela tem que ser encontrada com o doador dessa dádiva, da vida, que é o Senhor Jesus Cristo. Porque Ele veio para dar vida e vida em abundância. E enquanto a pessoa não tem essa vida em abundância, o seu sentido de vida é um sentido sem gosto, sem sabor, insípido, sem desejo de viver. Mas quando Jesus entra na vida de uma pessoa, há a verdadeira alegria, a verdadeira paz habita, porque agora essa pessoa encontra a conexão certa com Deus. Enquanto não acontece isso, há esse lamento, como nós vemos nessas mulheres de Jerusalém. O choro, um choro que muitas das vezes não tem nenhum motivo. As pessoas estão falando alguma coisa conosco, de repente começa a brotar lágrimas em seus olhos. Estão acostumadas a chorar e não movem nenhuma força, nenhuma decisão para reverter situações que muitas das vezes elas mesmas criaram para mudar o quadro desse choro que acontece. Cristo é a verdadeira alegria. Cristo, Ele veio para enxugar as nossas lágrimas e nos dar um motivo maravilhoso de vivermos neste mundo. Uma palavra sobre ainda os acontecimentos futuros, principalmente quando vemos visita do nosso presidente lá em Israel, num quadro profético, podemos entender que as coisas acontecem, estão acontecendo. O relógio de Deus, ele não para. E o relógio de Deus envolve a igreja, envolve a nação de Israel. E diz o texto de Zacarias, capítulo 12, verso 10, e sobre a casa de Davi, e sobre os habitantes de Jerusalém, derramarei o espírito de graça, o espírito de súplicas, falando de um tempo que está muito próximo, ao adentrar
a grande tribulação e o milênio, Zacarias vê esse quadro: e olharão para mim, falando que eles irão reconhecer o Senhor Jesus, a quem traspassaram e o prantearam, como essas mulheres prantearam, mas não prantearam devidamente, como quem pranteia por um unigênito, e chorarão amargamente por ele, como se chora amargamente pelo primogênito. Aqui sim, elas vão sentir a verdadeira dor que provocaram na pessoa do Senhor Jesus. Está chegando esse tempo. E lembrando, para aqueles que não têm muita familiaridade com a palavra de Deus, que o profeta Zacarias é um profeta pós-exílio babilônico. Escreveu essa palavra provavelmente há 600, 500 anos antes do Senhor Jesus nasceu, porque o período interbíblico ele remete a uma idade de mais ou menos 400 anos. Então essa palavra não fala do primeiro advento de Cristo, mas fala do segundo advento, quando Deus irá tratar com a nação de Israel. Dessa maneira, nós estamos no tempo dos gentios. A salvação nos é oferecida gratuitamente em Cristo Jesus. Mas vai chegar o tempo em que a Bíblia fala da plenitude do tempo dos gentios. Então você que me ouve nessa manhã, o que você tem feito com esse madeiro verde? Você também tem largado este madeiro verde? Nessa manhã, nesse dia, como está o seu madeiro? Está seco? Você não quer a seiva que vem da parte de Deus através de Cristo Jesus, para que você possa brotar algo verde e brotar frutos dignos de arrependimento na sua vida? Existe um cântico antigo que diz: nos galhos secos de uma árvore qualquer, o Criador fez nascer uma flor. Hoje, Cristo quer fazer em você, tirar a sequidão, e quer fazer de você uma flor, um fruto, para que você possa ser uma pessoa viva em Cristo Jesus. Senhor, tira toda a sequidão espiritual e coloca, Senhor, o prazer e a felicidade, a alegria de estar te servindo. Esse Cristo maravilhoso que se encarnou, que é o nosso substituto e pagou o preço da nossa redenção lá na cruz do Calvário, sendo justiça diante de Deus por nós. Que todos aproveitem este convite. É a nossa oração em nome do Senhor Jesus. Amém.